Em entrevista para a CNN, o Bolsonaro deu a opinião dele sobre os possíveis candidatos da direita, e a gente coloca algumas aspas aí, não é? Porque alguns se dizem, a gente não sabe, porque as pessoas não têm experiência, a gente não tem como saber, né? Não tem experiência política. Então a gente não tem como saber se exatamente essas pessoas são de direita. Então a repórter deu alguns nomes para Bolsonaro e ele disse o que ele achava da candidatura. Ah, esse é bom, esse é ruim, eu acho que esse é aquilo. E só um spoiler, ele quase não quis falar sobre o Marçal, mas assim, eu não quero falar o nome desse cara. Foi mais ou menos assim, vocês vão ver, mas antes, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade, e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Então eu peguei um trechinho, vou trazer aqui para vocês verem, e aí, se tiver alguma coisa para falar, comentar, a gente vai comentando no meio, tá? Mas eu acho que não, vamos ver. Inclusive, eu assisti essa reportagem inteira e cortei também outros trechos importantes das coisas que o Bolsonaro falou durante essa reportagem, e também eu vou juntar esses pedaços do resumo e trazer para vocês também, para a gente saber mais ou menos as coisas importantes que ele falou durante essa entrevista, mas por enquanto vamos ouvir só esse trechinho que eu falei para vocês dos candidatos. Quero falar sobre o cenário de 2026. Minha pergunta é, eu sei que o senhor não vai desistir de lutar até o último momento para se tornar elegível novamente e poder ser candidato à presidência. Isso é algo que o senhor sempre, deixa muito claro. Falando sinceramente, que eu sei que o senhor é um homem muito franco, o senhor acha mesmo que dá para até 2026, devido à conjuntura, o senhor voltar a ser elegível? Se eu não for candidato, por uma perseguição de um ministro, que diz que eu abusei do poder político ao me reunir com embaixadores. E a segunda, elegibilidade, abuso de poder econômico. Quando acabou o 7 de setembro, deixei minha faixa na palanque e fui num carro de som, que era do Silas Malafaia, e falei para quase 1 milhão de pessoas. Não gastei um centavo naquilo. Não usei a estrutura do 7 de setembro para falar com o povo que estava ali fora. Isso daí é uma negação à democracia. Quem deve escolher o seu representante é o povo, e não um ministro do TSE. Então, sem a minha presença, é uma eleição parecida com a da Venezuela, onde a Maria Corina e o Capriles foram tornados inelegíveis por 15 anos com a acusação: atos antidemocráticos. Quais foram os atos antidemocráticos? Ocupar o carro de som e criticar o Maduro. Por esses pequenos detalhes é que a gente percebe que o Brasil não é mais uma democracia. Lógico que em algumas coisas pode até ser, porque afinal de contas a gente tem um pouquinho de liberdade, seja lá qual for essa liberdade, a gente não, eu tenho todas, né? Eu tô falando a galera do Brasil, porque lembrando, eu não estou no Brasil, né? Quando a gente pega essas coisinhas, a gente percebe isso, né? Se fazer a comparação, a mesma comparação eu fiz sobre o Capitólio e o que aconteceu no 8 de janeiro no Brasil também, né, nos vídeos do Trump. Então são nessas conexões que a gente percebe que a democracia está minando. Aí, se não tiver cuidado, não só os opositores políticos vão perder os seus direitos, como também os cidadãos no Brasil. Tem que tomar muito cuidado. Já perdemos um pouco, né? Se você falar mal do governo, você já é calado. Mas até quando, né? Todo mundo vai ter um pouquinho de liberdade para falar e criticar, de certa forma, o governo. E o Maduro, e lá, você só conseguiu descobrir, né, que houve fraude, porque o Maduro aceitou há 2 anos, no acordo lá com os Estados Unidos e com a oposição, de ter o voto impresso. E ele viu, né, aceitou o voto impresso e afastou 2 pessoas por inelegibilidade. Viu a importância do voto impresso, né? Que se não tivesse o voto impresso lá na Venezuela, como que ia aprovar? Todo mundo ia ficar, não sei, ia ter um pouco de dúvida talvez. Não que tivesse dúvida das pessoas sensatas, mas desse povo lunático que vive no mundo da lua, né? Esse pessoal ia pensar que sim, apesar que alguns deles ainda pensam que sim, enfim, não sei como é possível, mas existe, galera, essas pessoas existem. Já na Nicarágua, é um pouco mais sincero, lá o Ortega, ele não afasta nem torna inelegível. Os 7 opositores estão na cadeia. Vamos fazer eleições sem oposição aqui no Brasil? Que sem eu na direita, hoje em dia, não é oposição. Por quê? Eu evito falar nomes, tá certo? Mas eu entendo que é um direito meu disputar a eleição.
Eu fui caçado, perseguido o tempo todo. E o último ato dentro da Justiça Eleitoral foram as inelegibilidades. Mas por que o senhor acha que sem o senhor... Não, sem o senhor entendi. Não seria democrático. Mas por que sem o senhor não tem oposição? O senhor não acha que outras lideranças da direita ou figuras da direita também podem representar a oposição? Cita os nomes. O senhor quer que cite? Vai citando. Tá, vamos lá. Tarcísio de Freitas. Representaria a direita? É um excelente gestor, ninguém nega isso aí. Não, você tem que fazer conversar com o povo, né? O que acha dele. Se ele está maduro para representar a direita ou não. Ronaldo Caiado. É um estado com pequena densidade eleitoral. Ele é muito bem avaliado lá, mas não sai de lá. Qualquer saída fora dele, né? Não tem aceitação, não tem nome. Romeu Zema. Um bom administrador também, mas, no meu entender, conhecido mais em Minas Gerais ainda. Se você escolhe o estado do Nordeste, quiser ir comigo lá, você escolhe, a gente vai, você vai ver como o povo me trata. Pablo Marçal. Eu evito conversar sobre esse cara aí. Por quê? O cara está fora do Pará, não conversa com esse cara. Não. As medidas dele eu não gosto do Boulos, mas aquele negócio do atestado falso, essa fake dele agora de conversar com o Trump e tinha sido um tempo atrás. Então você tem que ter autenticidade, transmitir realmente confiança na população. Então eu não vou discutir o Paulo Marçal, deixa ele para lá. Eu acolhi um tempo atrás, conversei com ele, ele saiu daqui eu conversei fora com ele. Aí chegou na Câmara, mostrou a medalha que tinha dado a medalha para ele, que eu estivesse apoiando ele para a Prefeitura de São Paulo. Não dá para conversar com uma pessoa que conversa contigo aqui e lá fora fala outra completamente diferente, né? Tem um baita no potencial, mas ele tem que se controlar. Não está confiável. Depende, pergunta para o povão aí. Não é confiável, e todas as vezes que eu pude criticá-lo, eu critiquei aqui porque é muita cara de pau. As coisas que ele faz para manipular a opinião pública me irrita, porque ele faz parecer que as pessoas são idiotas. Ele critica que a esquerda faz as pessoas de idiotas, porque mente na cara dura, e as pessoas ainda estão acreditando no Lula, só porque ele está falando e não está agindo. Mas o Pablo Marçal, se você pensar, ele faz a mesma coisa. Esse vídeo, por exemplo, o último vídeo que ele colocou com o Trump, não é que ele não tivesse com o Trump antes, mas esse vídeo é antigo. Aí ele joga na rede social, sem falar nada, dando a entender que é de agora. Isso é coisa de gente canalha. Se é um TBT, hashtag TBT, Trump. Mas ele joga no ar. Se você não for lá pesquisar, não for lá entender, não for ver, não seguir ele para ver que ele postou isso antes, você não sabe. Então, uma pessoa que faz esse tipo de coisa, que dá a possibilidade de cometer o erro, né, de você não saber se aquilo é verdade ou não, eu não gosto. Então, a minha crítica é essa. Você, para ser presidente ou para entrar na política, você tem que ser a pessoa mais clara do mundo. Senão, qualquer dúvida para mim já... não, deixa para lá, tchau. Se ele é bom ou não sei, mas eu também não quero saber. Gustavo Lima. Conversei com ele um tempo atrás, no dia seguinte, ele se viria ao Senado, no dia seguinte apareceu a candidatura dele para a presidência. Eu tirei o pé. Você precisa, né? Ele tem idade e tem popularidade. Tá? Do resto a gente não conhece, eu não conheço o resto dele. Então, vocês poderiam entrevistá-lo, né? Para saber do que ele pensa, o que ele pode fazer. É um nome, no meu entender, um excelente nome para o Senado, no meu entender, para a presidência. Não sei se está maduro para isso ainda. Bolsonaro falou a mesma coisa que eu disse no meu vídeo, quando eu também fiquei sabendo da candidatura de tchê para a presidência. É exatamente isso. O problema do tchê, apelidei ele assim porque eu vi alguém falando assim no Twitter, é que é exatamente isso. Você não sabe, você não tem como saber. O ideal seria que ele entrasse mais baixo, né? Senado, deputado, estadual, federal, vereador, não sei. Pra gente ter uma noção, mas os caras não querem. Enfim, eu falei isso no vídeo, se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards para você saber a minha opinião, que é basicamente essa do Bolsonaro também. Ratinho Júnior. Me dou muito bem com ele, tá? Pode ser o nome, tá? Pode ser o nome para a direita, pode ser, mas me dou muito bem com ele, um bom gestor também. Mas eu digo,
eu não trato desse assunto com ninguém. Até falei demais para você aqui, tá? Tem só mais 2 nomes que eu quero pedir. Tá. Vai, você falou que eu podia pedir, então eu vou pedir mais 2 nomes. Um nome interessante, Flávio Bolsonaro. Olha, nasceu em 1981, né? Está com 44 anos, se não me engano, acho que é essa conta aqui. Um excelente nome, preparado, tá? Tem uma experiência, um bom articulador, é um baita do nome. Não é porque, meu filho, assim como o Eduardo também é uma pessoa madura, tá? Tem um vasto conhecimento de mundo, inclusive. Podem ser opções, o Flávio, o Eduardo, pode ser. Sim. Michele Bolsonaro. Aí eu converso com ela quando ela voltar, agora cheia de saudades, né? Está voltando nos Estados Unidos, eu converso com ela. Quando você faz pesquisa, vindo na Paraná pesquisa, ela está sempre um pouquinho, quase a mais de erro com o Lula. Esse evento lá fora vai dar uma popularidade enorme para ela, tá? Aí eu tenho que conversar com ela, o que eu tenho conversado com ela, nós somos casados, né? Ah, cada um tem sua vida. Não, você casou, você tem que dividir tudo, né? É o mingau ou a falta de alguma coisa, tudo, tá? Então não tenho problema nenhum, estou 17 anos casado com ela, seria também um bom nome, tá certo? Com chance de chegar. Obviamente ela me colocando como ministro-chefe da Casa Civil, pode ser. O senhor seria ministro da Casa Civil? Dela seria qualquer coisa, que ela mandasse ser, eu seria. Achei bonitinho esse final, ele falando, o que ela mandar eu ser, eu seria. Bonitinho, né? No trecho que eu vou trazer para vocês em outro vídeo dessa entrevista, o Bolsonaro fala assim, que ele só vai dar o apoio dele, caso ele seja inelegível, para as eleições de 2026, né, se ele não tiver a possibilidade de se candidatar, nos 45 minutos do segundo tempo. Justamente por causa dessa questão de que, se ele declarar apoio para alguém, o STF irá perseguir essa pessoa, assim como fez o Maduro. Então precisa ser assim, muito no limite do limite do limite, quando não tiver mais tempo, do STF encontrar alguma coisa para punir essa pessoa. Então, temos que esperar por enquanto para saber qual vai ser a opinião do Bolsonaro, ou se, tipo, Michele ou o Eduardo Bolsonaro vão se candidatar. Mas o que vocês acham? Acreditam que Michele ou o Eduardo Bolsonaro vão se candidatar para as eleições de 2026? Será? Eu acho que sim, porém não vamos levantar essa possibilidade, senão, como já está acontecendo com Eduardo Bolsonaro, né, que vocês viram no vídeo passado, já estão mexendo os pauzinhos para tentar encontrar alguma coisa para colocá-lo na cadeia também. Tá bom? Então, o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até a próxima e tchau!